Professor Tudão, fiquei sabendo que o senhor está aqui esmerilhando, né? Decifrando, né? Retirando ali fiapo por fiapo daquele novelo de lã até a gente poder desenrolar toda essa legislação na tua cabeça. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que prazer, meu querido, poder estar aqui lecionando para você essa legislação tributária estadual, sabendo que ela vai ser útil para o seu trabalho do dia a dia. E aí a gente percebeu no último edital e na última prova, né, que foi no ano passado, né, que a prova da Cepaz Alagoas caiu, né, espalhando as questões dentro do edital. Então a gente teve 3 questões do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza e a Redução da Desigualdade Social aqui no Estado. Quer dizer, 3 questões ali dentro de uma lei de pouquíssimos artigos, ou seja, um excelente custo-benefício, né? Vale muito a pena você estudar o FECOEP para a sua prova. Eu creio que você vai ficar extremamente satisfeito de, pô, caiu tudo de novo, bem que o Tudão falou, o cara, eles gostam desse FECOEP, caiu de novo o FECOEP, vamos ver qual que é? Então eu fiz o seguinte, eu peguei toda a lei do FECOEP, a gente vai decifrar ela aqui com você, e também trouxe as questões já que caíram no FECOEP para a gente saber como é que é o nível de entendimento para a prova que os senhores devem ter. E, por favor, não se assustem se você achar que é muita decoreba, né? Até coisas que parecem nem serem tão interessantes na lei do FECOEP, o pessoal foi lá no profundo da lei. Então, é uma lei pequena, mas o pessoal quer pegar você, meu querido. Aí, corre, né? Pernas para que te quero. Quero correr atrás das questões, Tudão. Então, vem comigo. Vamos lá? Vai na telinha para a gente ver a lei. Então, a lei que está no seu edital é a Lei 6558 de 2004 e suas alterações. É a lei do FECOEP, que fez a lei do FECOEP. A lei do FECOEP, ela instituiu o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, o FECOEP. Então, olha lá o nome do fundo, Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, né? Então tá lá a letra F do fundo. Parece bobeira, mas às vezes cai o nome do fundo. Eu já vi questões de prova sobre isso, né? Então, Fundo Estadual de Combate, o CO aqui é de combate, o E de erradicação da pobreza, FECOEP. Nos termos da Emenda Constitucional Federal, número 31, de 14 de dezembro de 2000. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Estadual o Fundo Estadual de Combate e Erradicação de Pobreza, o FECOEP, com o objetivo de viabilizar para toda a população de Alagoas o acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados exclusivamente em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, saneamento básico, reforço de renda alimentar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida, conforme disposto em artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, da nossa Constituição Federal. Então, vamos lá, vamos por partes aqui. Então, ele já falou para nós o nome do fundo, né? FECOEP aqui no Estado, Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Aí vai falar qual que é o objetivo. Então, qual o objetivo do fundo? Dar acesso aos cidadãos e à população de Alagoas a níveis dignos de subsistência. Em especial, trabalhar em algumas ações suplementares. E eu achei legal todos esses termos aqui, né? Quais são essas ações suplementares? Ações relacionadas à nutrição, à habitação, educação, saúde, saneamento básico e reforço de renda familiar. E em outros programas de relevante interesse social, todos voltados para a melhoria da qualidade de vida da população alagoana. Então, o fundo ele tem uma importante, né? Ele tem importante embasamento, né? Quando ele fala ali do fundo, ele fala do artigo 82 do ADCT. Lá o artigo 82 do ADCT que vai falar a respeito do fundo e vai falar que os estados poderão criar um acréscimo, um adicional de ICMS, os municípios poderão criar um adicional do ISS e até a esfera federal, a União, poderá criar um adicional do IPI para esse fundo. Tudão, esse fundo para mim é uma excrescência, porque ele está fora do que a princípio se prevê para impostos no Brasil.
É verdade. O princípio da não vinculação da receita de imposto a qualquer fundo, órgão ou despesa está previsto no artigo 167, inciso número 4 da Constituição Federal. Você vai lá no artigo 167, inciso 4, vai falar que os impostos não poderão ter receita vinculada. Impostos são tributos não vinculados pela sua natureza e são tributos de receita também não vinculada a nenhum fundo, órgão ou despesa. Mas algumas exceções estão previstas na própria Constituição Federal. Se você vai no artigo 167, inciso 4, você já vai ver que os fundos de erradicação de pobreza, tanto na esfera federal, estadual quanto municipal, deverão ser exceções a essa regra. E aí, até criar-se um adicional de imposto pode ser criado. E mais, a Constituição Federal fala no artigo 82 do ADCT que uma lei complementar federal vai estabelecer que é um produto supérfluo ou um serviço supérfluo para fins do adicional de imposto do ICMS em cada estado, de até 2%. Então, essa adicional de até 2% vai ser dada através de lei complementar federal para distribuir quem é produto supérfluo. Então, a ideia é você realmente fazer com que as pessoas que compram produtos supérfluos, de alguma forma, ajudem a erradicar a pobreza no país. Poxa, que legal. Então, na verdade, é uma função social do tributo misturada com uma situação extremamente importante de diminuição da desigualdade social. Educação fiscal na veia. Beleza. Mas como que a princípio a gente faz se essa lei complementar não existe? Não temos essa lei complementar federal tratando a respeito de o que é produto supérfluo no seu estado ou não. Tem alguns estados, como no Rio de Janeiro, que bota todos os produtos pagando esses 2% a mais de alíquota. Ou seja, mesmo quem compre determinados produtos que não são considerados supérfluos, ainda assim está pagando um FECOP lá no estado do Rio de Janeiro. E aqui, no nosso estado de Alagoas? Como é que funciona? Vamos ver? Vai na telinha. Então, na verdade, essa informação acaba sendo bastante importante para a gente poder conhecer. E ele fala o seguinte, ó. Parágrafo 1º. O Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, o FECOEP, vigorará enquanto subsistir a necessidade social da aplicação destes recursos, de que trata o caput deste artigo. Então, a primeira coisa é, enquanto nós tivermos desigualdade social em Alagoas, vai subsistir o fundo. Então, ainda vai demorar para poder parar de ter o FECOEP, né? Vai demorar porque, a princípio, ainda existe muita desigualdade. Nós somos um país que tem muita concentração de renda, né? 80% da população vive abaixo do salário mínimo, né? E os 20% da população que, a princípio, recebe a maior parte, ficam com mais de 80% da renda. Quer dizer, a concentração é muito grande em poucas pessoas. E sem contar os 5% a mais lá, que aí eles continuam sendo os grandes arrecadadores, mas também são grandes concentradores de renda. Bom, de toda forma, como é que funciona, então, o nosso FECOEP? Vamos ver? Então, ele fala assim, ó. A eficácia e a aplicação das disposições previstas nesta lei, especialmente quanto ao adicional de alíquota do ICMS, previsto no artigo 2º. Então, nós temos um adicional de alíquota. Lembra que eu falei para você? Nós temos um adicional de alíquota do ICMS, previsto no artigo 2º, ficam condicionados à respectiva edição de um decreto executivo de regulamentação a ser editado até o dia 1º de junho de 2005. Então, nós teríamos um decreto executivo, né, para ser editado até o 1º dia de junho de 2005, tratando a respeito, né, dessa situação do adicional de alíquota. Quer dizer, na falta, né, da lei federal, da lei complementar federal, os estados com a sua competência suplementar, você lembra disso? Então, os estados, para atribuir normas gerais a respeito de um tributo estadual, na sua competência suplementar, o que eles fazem? Já fazem, né, as previsões a respeito do que é um produto supérfluo para fins de incidência do nosso adicional de ICMS, né, com destinação para o fundo. Vamos ver como que, a princípio, isso é constituído. Então, ele fala assim, ó, constituem-se receitas do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Então, quais são as nossas receitas? O artigo 2º da lei caiu bastante na prova dos senhores, viu? Na prova passada, caíram 2 questões desse artigo 2º. Então, o que constitui o FECOEP? Parece que o avaliador gosta muito. Tá bom? Vamos ver como é que caiu. A parcela do produto da arrecadação
correspondente ao adicional de 2 pontos percentuais na alíquota do ICMS ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre as seguintes mercadorias e serviços. Né? Então, letra A, bebidas alcoólicas. Letra B, fogos de artifício. Letra C, armas de fogo e munições, partes e acessórios, armas de ar comprimido, de mola ou de gás para defesa pessoal, de tiro ao alvo ou de caça, inclusive os revólveres, pistolas, espingardas e carabinas, ainda que destinados a tiros de festim ou com êmbolo cativo para abater animais. Olha que interessante. Vamos botar esses 3 primeiros exemplos aqui para a gente. Tudão, você falou que era para produto supérfluo. Pois é, bebida alcoólica é considerado supérfluo. Fogo de artifício, quer fazer uma festa em casa? É considerado supérfluo. Armas de fogo e munição e suas partes e peças são considerados supérfluos. Então, para essas 3 situações, nós já entendemos que é realmente supérfluo, mesmo a princípio não havendo a lei federal tratando do assunto, e por causa disso vão ser cobrados com adicional de alíquota de 2%. E são produtos, no caso das bebidas, que são muito vendidos. Então acaba gerando uma grande receita para o fundo. Tá certo? E quem paga a conta no final, é claro, é aquele que adquire a bebida, os fogos, as armas e assim por diante, o adquirente final. Agora continua nesse espírito de saber quem são esses produtos supérfluos. Olha lá. Embarcações de esporte, embarcações de recreio, motores de popa, artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou para esporte, inclusive barcos infláveis, barcos a remo e caiaques, barcos a vela, mesmo com motor auxiliar, barcos a motor e moto aquática ou jet ski, iates, esquis aquáticos, pranchas de surf, pranchas à vela, pranchas de stand-up, veja que até o stand-up entrou aqui, e outros equipamentos para a prática de esportes aquáticos. Quer navegar em esportes aquáticos, Tudão? Ah, meu querido, somente mediante, né, o pagamento do adicional de alíquota do ICMS para o FECOEP aqui no nosso estado de Alagoas. Então, vai ter que pagar um valorzinho a mais aí de imposto. Tudo bem? Então, ele já fala essa situação para você poder entender aqui a respeito dessa circunstância. O que mais que ele diz para nós? Ó? Joias, incluindo neste conceito toda peça de ouro, platina ou prata, associada a ouro, encrustada ou não, de pedras preciosas ou semipreciosas, e ou pérolas, relógios encaixados nos referidos metais, pulseiras com as mesmas características, inclusive armação para óculos, nos mesmos metais. Então entrou aqui uma galera aqui, mas o carro-chefe aqui são joias. Então o entendimento aqui é de que as joias também estão dentro da situação, né, de serem considerados produtos supérfluos. Ultraleves, asa deltas, balões, dirigíveis, planadores, outros veículos aéreos não concebidos para propulsão com motor, outros veículos aéreos e partes de veículos e aparelhos. Então também aqui todo mundo está dentro dessa situação aqui de, a princípio, está dentro do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. O que mais que ele diz aqui para nós? Rodas esportivas para autos. Também estariam dentro do fundo. Rodas esportivas, veja que não é a roda comum. Até aqui eu acredito que a gente está dentro de uma situação relacionado ao que seriam produtos supérfluos. Né? Roda esportiva, na idade, é um VIP aí para quem gosta de roda, mas não necessariamente, né? É uma situação que a gente pode dizer que é relacionada aí, né? Então é uma situação específica para quem gosta de veículo, mas que está comprando algo a mais, vamos dizer assim. Tá certo? O que mais? Agora não. Agora, quando ele botou aqui gasolina, álcool etílico hidratado de combustível, que é o álcool que é a princípio misturado, o álcool etílico hidratado de combustível, o álcool etílico anidro combustível, né? Então, o álcool etílico hidratado é aquele que você usa no carro. O anidro, que tem mais octanagem, é que mistura na gasolina. Álcool para outros fins. Quer dizer, ele meteu gasolina e álcool aqui, tudão. Gasolina é supérfluo? Bom, me explica aí, né? Se é. Eu não considero. Aliás, a gasolina está caríssima. Gasolina é supérfluo? Você vai botar um FECOEP nela aqui, por quê?
porque você quer aumentar a receita do fundo, só por causa disso. E todo mundo acabou participando. Quer dizer, quem usa o carro para poder levar os filhos na escola, para poder ir para o trabalho, acaba participando. Qualquer pessoa no estado acaba participando do fundo, né? Porque ele vai pagar o adicional de alíquota de 2%. Tudo bem? Ou 2%, quer dizer, o adicional de alíquota foi estabelecido pela lei estadual. Quer dizer, o que ele vai pagar vai ajudar lá o Estado a erradicar a pobreza, né? Então, eu não considero a linha H, por exemplo, uma linha que fala de produtos supérfluos, apesar de estar na listagem aqui dos mais do adicional de alíquota. Energia elétrica também, olha lá. No fornecimento que exceda a faixa de consumo de 150 kW mensais para consumo domiciliar e também para estabelecimento comercial. Aqui é outro fator também que eu acho interessante comentar com você. Primeiro que energia elétrica não é de forma nenhuma, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, consumo domiciliar, isso é supérfluo, você usar energia elétrica? Claro que não. O problema não é isso. O problema é que quando ele coloca esse FECOEP aqui, ele coloca assim, tipo, uma função extra fiscal do tributo. Se você gastar mais de 150 kW mês, você vai deixar de pagar a alíquota mais simples, vai pagar uma alíquota com um adicional de alíquota. Então você vai pagar bem mais na energia elétrica. Você vai ajudar a erradicar a pobreza no Estado. Então, na verdade, também considera uma situação aqui extra fiscal, porque ele fez uma faixa de valores até 150 kW mês, você vai ter um determinado tratamento. Acima de 150 kW, aí você tem o adicional de alíquota. Tudo bem? Voltando na telinha. Vamos lá. A linha J, aí voltamos para um produto supérfluo, né? Que ele fala aqui, ó. Cigarro, charuto, cigarrilha, fumo, cachimbo, cigarreira, piteiras e isqueiros. Então, todo mundo aqui entrou também nesse adicional. A linha L, perfumes e águas de colônia. A NBM, ou seja, Nomenclatura Brasileira do Mercosul, SH, Sistema Harmonizado 3303.00, produtos de beleza ou de maquilagem, preparados, preparações para conservação ou para cuidados da pele, né? Exceto medicamentos, incluídas aí as preparações antissolares e os bronzeadores e as preparações para manicuros e pedicuros, preparações capilares, preparações para barbear, antes, depois ou após, antes, durante ou após, desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e outras preparações cosméticas não beneficiados ou compreendidos em outras posições e desodorantes de ambientes, preparados mesmo não perfumados, com ou sem propriedades de desinfetantes. Então, na verdade, entrou tudo aqui que é para deixar o povo perfumado lá em Alagoas, e tudo aqui dentro, né, do perfume e água de colônia entrou aqui como dentro do FECOEP. Serviço de telecomunicações também não considera uma situação de um serviço considerado supérfluo, mas mesmo assim entrou no FECOEP, né, um serviço de telecomunicações. Peleteria e suas obras e peleteria artificial. Então, peleteria e suas obras e peleteria artificial também, né, que são as peles, né, casaco de pele. Então, isso aqui também é considerado supérfluo, também está no FECOEP. Aparelhos de sauna elétricos e banheiras de hidromassagem. Quer pegar uma banheirinha de hidromassagem, vai pagar FECOEP aqui no estado. Consoles e máquinas de videogames, partes e acessórios respectivos jogos. Então, o pessoal que gosta de videogame aqui no estado já sabe que vai estar pagando mais caro. Artigos de antiquários. Aviões e helicópteros para uso não comercial, ou seja, uso residencial, uso particular, tem aí um FECOEP na jogada. Brinquedos na forma de réplicas ou assemelhados de armas ou outros artefatos de luta ou de guerra que estimulem a violência. Aqui também é uma função totalmente extrafiscal aqui do tributo. Por que, Tudão? Porque eu estou falando que o simulacro de guerra, né, o simulacro de uma arma, aquilo que a princípio se parece com uma arma, estimula a violência de crianças, é um brinquedo às vezes para criança, mas parece um revólver. Então aquele lá também tem FECOEP. Então, além de você desestimular a compra dele, porque você aumenta o tributo nele, você ainda pega uma parte da receita que você vai obter com ele para poder reduzir a desigualdade social e evitar de tantas pessoas morrerem, por exemplo, em lutas com a polícia ou estando
do lado da polícia ou estando do lado, né, do bandido. Quer dizer, você de alguma forma está auxiliando isso na cobrança de mais imposto sobre aquele armamento, aquele brinquedo que parece um armamento. Tudo bem? Então, extremamente interessante, é bom para você guardar aí como exemplo de prova. Essa lista, exatamente a lista que a gente está lendo, não caiu na prova anterior. Tá bom de cair um desses itens. Você não se assuste se caiu álcool etílico hidratado de carburante lá na prova de vocês, se ele está dentro ou fora do FECOEP. Então é importante saber a lista, porque todos os outros produtos que eu não vou citar, e são milhares, não estão na lista. Os produtos que estão na lista, que a princípio tem FECOEP, estão aqui apresentados. Tá bom? Continuando. Bom, o que também compõe o FECOEP? Então ele fala assim, ó, doações, auxílios, subvenções e legados de qualquer natureza, seja de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. Então, doações são muito bem-vindas aí no FECOEP, né? Coloque isso na tua situação, né? Doações são muito bem-vindas aí no nosso FECOEP. Por que, Tudão? Porque, de alguma forma, as doações, elas acabam sendo de pessoa física para o próprio fundo e elas vão fazer parte do fundo e vão ser distribuídas para a erradicação de pobreza, né? Auxílio, subvenções, legado. Então, o próprio governo pode dar subvenções, né? O próprio Decujus pode oferecer um legado após a sua morte, estabelecer o fundo como um legatário, tá certo? 3. Receitas decorrentes da aplicação dos seus recursos. Então, receitas decorrentes da aplicação dos recursos do próprio fundo. Então, o fundo tem lá, né? Ele está, a princípio, sendo aplicado para poder gerar mais receita, e essa receita decorrente da aplicação do fundo também estaria dentro de uma tributação a mais, né, uma alíquota a mais do FECOEP. Outras receitas que venham a ser destinadas ao fundo. Então, entra aqui também um genericão, né? Outras receitas. Bom, parágrafo 1º. Os recursos do FECOEP não podem ser utilizados em finalidade diversa da prevista nesta lei, nem serão objeto de remanejamento, transposição ou transferência. Então, primeira coisa do FECOEP, né? O FECOEP, ele vincula a receita que foi arrecadada com esse adicional. Então, ele tem que estar vinculado à erradicação de pobreza. Qualquer outra situação, como ele fala aqui, transposição, remanejamento de receita, transferência de receita para outra situação, para outra finalidade, qualquer desvio de finalidade, ele é vedado, né? Não podem os recursos do FECOEP serem utilizados fora da finalidade para o qual ele foi criado. Tudo bem? Então, é importante que a gente guarde isso. Quer dizer, não pode mesmo. Então, seria uma situação de extrema irregularidade. Você criar um adicional de tributo que, a princípio, não tem vinculação com receita e você não usar aquela determinada receita para cumprir aquela despesa que originou aquela cobrança. Quer dizer, seria um contrassenso. Continua. Os recursos que compõem o FECOEP, parágrafo 2º, é vedada a utilização dos recursos do FECOEP para a remuneração de pessoal e encargos sociais. Ou seja, o Estado está lá com uma dificuldade de pagar a sua folha de salário e ele pega o FECOEP para pagar os seus funcionários, alegando que aquilo erradica a pobreza do Estado. Queridos, tudo bem, essa argumentação está bem mambembe e a gente não aceita essa situação, não. Tá certo? Né? É uma situação propriamente dita aí relacionada ao FECOEP. Então ele diz assim, ó, os recursos que compõem o FECOEP, né, é vedado então você usar para remuneração de pessoal em cargos sociais. Os recursos que compõem o FECOEP poderão ser utilizados na aquisição de sementes agrícolas a serem distribuídas para a população de baixa renda no âmbito do estado de Alagoas. Aqui eu achei sensacional, né? Quer dizer, fomento da agricultura pessoal, da agricultura de subsistência, da agricultura que é feita em cada casa. Colocando o quê? Semente, literalmente semeando sementes na vida das pessoas. Você vai usar o fundo para dar sementes para as pessoas irem plantar. Uau! E é claro, se plantar, não vai passar fome. Uau, uau, uau! Né? Erradicação da pobreza, né? Diminuição da miséria, alimentação digna. Poxa, é alguma coisa extremamente interessante, né? Tem mais coisas sobre sementes aí que você tem que aprender aqui junto ao FECOEP. Vamos ver?
Ele fala aqui para nós, a gente tem que levar em consideração. Ó. As sementes agrícolas adquiridas com os recursos do FECOEP a serem distribuídas para a população de baixa renda, nos termos do que lemos no parágrafo anterior, deverão ser entregues à população até a data limite do mês de março, ficando então o Poder Executivo Estadual responsável então pela distribuição. Veja, as sementes agrícolas adquiridas com recurso do FECOEP, né? Deverão ser entregues à população até a data limite do mês de março. Então tem data. Por quê, professor? Provavelmente, né? Porque a princípio você já tem uma situação ali de haver a necessidade do plantio, a entrega das sementes para que haja o plantio na época certa, para que haja colheita, né? Então, quem é responsável por distribuir isso tudo é o próprio Poder Executivo Estadual. Então, o Poder Executivo Estadual vai distribuir isso tudo. Nos termos, então, dos parágrafos 3º e 4º anterior, o Poder Executivo Estadual distribuirá sementes no percentual mínimo de 20% para sementes crioulas. Quando você vai ver a definição de semente crioula, você vai ver o seguinte, ó. As sementes crioulas são caracterizadas por não terem sofrido qualquer tipo de modificação, como, por exemplo, melhoramento genético. E são assim chamadas porque geralmente seu manejo foi desenvolvido por comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e caboclos. Ou seja, o fato é o seguinte, eu vou usar sementes da própria comunidade para poder, a princípio, ou sementes que não têm nenhum tipo de benefício, né, genético, alguma coisa assim, mas de alguma forma posso até adquirir sementes da própria comunidade para poder depois doar para a comunidade. Então, eu posso pegar sementes que foram plantadas pela comunidade através do fundo, do dinheiro do fundo, e depois doar novamente para a comunidade, né, novas sementes, que a princípio sementes crioulas, sementes que a princípio não têm nenhum tipo de manejo, mas são desenvolvidas pela própria agricultura de subsistência. Uau! Então, outra situação de planejamento super legal. Mas, veja, tem um limite ali dos 20%, você viu? Então, volta para lá. Ó. O percentual mínimo desse tipo de semente vai ser de 20%, ou seja, eu vou respeitar esse percentual mínimo para que as pessoas, né, possam ter as suas sementes sendo adquiridas e depois elas possam ter as suas sementes aí sendo de alguma forma, né, doadas, né, junto ao fundo, tá certo? Bom, é interessante, né, quer dizer, uma das primeiras coisas que a gente aprende, então, que você usa o FECOEP é justamente a compra, né, aliás, a entrega de sementes à população. Artigo 2º-A. Então, na verdade, a gente já falou de importantes informações aqui a respeito, né, do nosso FECOEP. O artigo 2º-A ele vai falar o seguinte aqui para nós. Então, vamos ver aqui como é que funciona aqui a situação. Ele diz o seguinte, ó. Constituem também receitas do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, FECOEP, na parcela do produto da arrecadação correspondente ao adicional de 1% na alíquota do ICMS ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre as mercadorias e serviços não relacionados no inciso 1 do artigo 2º desta lei. Então, existe no FECOEP 1% na alíquota dos produtos que não estão entre aqueles produtos que estão no artigo 2º, inciso 1. E no artigo 2º, inciso 1, a gente foi até a linha N, a linha O, né? O artigo 2º, inciso 1, ele vai falar de todo mundo que está aqui, né? Ultraleve, roda esportiva, gasolina, telecomunicações, né? Olha lá, foi até a linha S, olha lá, brinquedos que são simulacros, né? Então, todo esse pessoal, todo mundo que não está nessa lista aí do artigo 2º, inciso 1, né, vai estar, a princípio, com o adicional do FECOEP de 1%, segundo o artigo 2º-A. Né? Aplica-se ao adicional de 1%, que está o disposto neste artigo, o disposto, inclusive, no parágrafo 1º do artigo do parágrafo 1º ao 3º do artigo 2º e o artigo 3º desta lei.
O adicional de 1% do ICMS que trata o caput desse artigo aplica-se a todas as operações e prestações que sejam sujeitas à alíquota interna, inclusive para fins de cálculo devido por substituição tributária. Isso aqui é frase de prova, até porque substituição tributária e FECOEP tudo a ver, né? Então ele está falando o seguinte: o adicional de alíquota você vai aplicar em toda situação que você vá ser cobrado quanto à utilização da alíquota interna de Alagoas. Então, o substituto tributário que está lá em São Paulo, que vai vender cimento, né, um fabricante de cimento lá em São Paulo, que vai vender cimento para Alagoas, ele tem que saber se esse cimento está dentro da lista dos produtos com FECOEP. O fato dele não estar naquela lista já tem o 1% ali sobre ele. Então, a princípio, ele já vai ter que pagar o tributo para o estado de Alagoas sobre a alíquota interna do estado de Alagoas, mas não pode esquecer de calcular também o adicional de alíquota para aplicar ali, né, uma parte daquela arrecadação que ele vai arrecadar para o FECOEP. Ele normalmente vai fazer até guias diferentes. Por quê, Tudão? Porque uma guia vai entrar na apuração normal do imposto do estado de Alagoas. A outra guia já vai ter um código específico justamente para ser encaminhada diretamente para o fundo. Então, as contas não se misturam. Antigamente as contas se misturavam, você depois de fazer a aferição lá do FECOEP, você a princípio você tinha que separar o equivalente lá, os 2%, 1%, conforme fosse o caso. Aqui não. Aqui a gente faz as contas diferenciadas e uma parte vai para a tributação normal do tributo e a outra parte vai para o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. Tudo bem? Bom, Tudão, achei interessante que tem muita informação legal para a gente poder levar para a prova. Com isso, vamos encerrar esse bloco, mas o próximo bloco, de novo, FECOEP na veia. Tá bom? Até daqui a pouco.